Olá, eu sou o professor Augusto e este é um vídeo de história. Hoje eu vou fazer a leitura da atividade de história da nossa última apostila. Temos um texto que fala assim: Abolição da escravatura. No dia 13 de maio, comemora-se no Brasil a abolição da escravatura. Foi nessa data, em 1888, que foi sancionada a Lei Áurea, a lei que acabou com a escravatura no Brasil. Quem assinou a lei da abolição da escravatura foi Dona Isabel, princesa imperial do Brasil. O Brasil foi o último país livre da América a abolir totalmente a escravatura. Esse foi o pequeno texto que vai dar introdução à nossa atividade. Ele fala aí sobre a importância da data do 13 de maio. É a data que a gente teve aí a assinatura da Lei Áurea, que é uma lei que deveria acabar com a escravidão no Brasil. Em termos de lei, é isso que foi assinado. Foi assinado que se acabaria com a escravatura no Brasil. Entretanto, não é bem assim que as coisas funcionam. E existiu a lei, e lá na teoria ela aboliu a escravatura, mas não se garantiu às pessoas que foram escravizadas que elas tivessem condições de bem viver as suas vidas. Então, por mais que a lei diga que não há escravatura, continua havendo. Não se deu para as pessoas oportunidades delas viverem bem as suas vidas, delas viverem aí alguma liberdade. Então, por isso que a data existe, ela é importante para a gente estudar a história, porém, ela não é tão magnífica quanto se pode pensar que é. É uma data importante, é um marco histórico importante, mas nós também temos que lembrar que apenas a assinatura de um documento não garantiu para todas as pessoas que estavam ali escravizadas uma vida mais digna. Então, continuemos com o próximo texto. História da abolição da escravatura. A escravatura foi uma prática comum no Brasil desde o período colonial até o fim do Império. A maior parte dos escravizados era proveniente do continente africano, mas uma parte da população indígena brasileira também sofreu escravização. Os escravizados eram utilizados principalmente na agricultura. Então a gente sabe aí que os europeus chegaram para colonizar o Brasil. Aqui já existiam diversos povos indígenas, povos que foram atacados, roubados e massacrados. Parte dessa população que sobreviveu foi escravizada pelos colonizadores. Além dessa população escravizada, os colonizadores buscaram também lá no continente africano, nos vários países da África, eles sequestraram pessoas e trouxeram forçadamente para o Brasil para fazerem trabalhos como escravizados. A Lei Áurea, que pretendia acabar de forma definitiva com a escravização no Brasil, foi precedida por uma série de outras leis que foram começando a libertar os escravizados e a retirar poderes dos fazendeiros. A Lei Áurea, que significou a abolição da escravatura, não foi consensual, porque significou uma crise nas lavouras para os latifundiários. Então, aqueles donos de grandes fazendas que tinham diversos escravos, centenas, milhares de escravos, eles não concordavam com essa abolição da escravatura. Por quê? Se eles tinham pessoas escravizadas, eles não tinham que pagar para que essas pessoas trabalhassem para eles. E eles viam nisso uma vantagem incalculável e não aceitavam perder essa vantagem. Então, houve a lei, depois da lei houveram outras leis,
Mas, tanto antes da lei, quanto depois da lei, muitas pessoas tiveram que lutar, e lutar muito, para tentar conseguir alguma liberdade e alguma dignidade. Ok? Então, lembremos da data, mas lembremos também do que está por trás da data. Então, depois do texto, nós temos aí algumas perguntas para serem respondidas. Faça a leitura do texto de novo, se tiver ficado alguma dúvida. Pode reassistir o vídeo, caso precise esclarecer mais alguma coisa. Pode me mandar mensagem também perguntando, ok? Então, esse foi o vídeo de história de hoje. Bons estudos e aguardo as respostas de vocês. Tchau, tchau.